conhecida como cana, cana comum, canavieira, entre outros nomes, é uma planta que se pensa ser nativa da Europa Oriental e da Ásia temperada e tropical, embora não haja certeza sobre a sua origem. As primeiras referências da presença da cana na Europa Ocidental remontam ao século XV, sendo desde então cultivada pela sua utilidade na agricultura, para formação de sebes, entre outros usos. A cana é uma erva perene de grande porte que tem caules com nós visíveis, chamados colmos. Os colmos da cana são longos e robustos, cilíndricos e ocos. Chega a alcançar os 6 metros de altura e 3,5 cm de largura, com rizomas bastante desenvolvidos. As folhas são largas, medem entre 1 e 8 cm, têm margens cortantes e ponta afunilada e bainhas que envolvem os nós dos caules. A cana floresce entre agosto e outubro, tem flores com forma oblonga e comprimento entre 30 a 90 cm. Os frutos são cariópses oblongas, típicas das gramíneas, tal como o arroz, o milho e o trigo, mas não produzem sementes viáveis fora da área de distribuição nativa. Apesar de não produzir sementes viáveis enquanto espécie invasora, a cana tem a capacidade de se reproduzir por via vegetativa, através dos seus rizomas, com taxas de crescimento muito elevadas. Os rizomas têm uma grande capacidade de regeneração após o corte, o que muitas vezes agrava a invasão. Fragmentos de rizomas transportados através dos cursos de água podem originar novos pontos de invasão ao ficarem retidos nas margens, desenvolvendo novas plantas. A cana é uma planta altamente inflamável, mesmo quando verde, e tem a capacidade de regenerar após o fogo. A cana ocupa áreas extensas, impedindo o crescimento normal da vegetação nativa e excluindo a fauna que lhe está associada. Interfere ainda com o fluxo de água. Ao alterar a estrutura florística das zonas ripárias, a cana reduz a abundância e diversidade de artrópodes, diminuindo assim o valor destes habitats para as espécies de fauna que dependem dos artrópodes para a sua alimentação. É o caso das aves. Em ilhas e arribas, a cana pode ainda impedir a nidificação de algumas aves nativas. A cana constitui um sério obstáculo ao escoamento em linhas de água, aumentando o risco de cheias e enxurradas. Pode interferir com o movimento de barcos e provocar danos em estruturas como pontes e barragens. Por outro lado, como é muito inflamável, a cana aumenta a probabilidade da ocorrência de incêndios. A cana está presente em todas as províncias do continente português, assim como em todas as ilhas do arquipélago dos Açores e nas ilhas da Madeira e Porto Santo. A cana foi incluída na Lista Nacional de Espécies Invasoras em 2019, com a publicação do Decreto-Lei nº 92/2019, de 10 de julho. É interdita a detenção, cultivo, criação, comércio, introdução na natureza e o repovoamento de espécimes das espécies incluídas nesta lista. As ações de controle da cana exigem um bom plano de gestão, que começa pela determinação da área invadida, identificação das causas de invasão e avaliação dos impactos. Devem então ser definidas prioridades de intervenção e seleção das metodologias de controlo. É ainda fundamental que o plano inclua a monitorização da eficácia das metodologias aplicadas e da recuperação da área. Existem várias metodologias para controle físico da cana, por exemplo, arranque manual de plantas jovens ou corte e posterior remoção dos rizomas de plantas já bem desenvolvidas. Nestes procedimentos, é importante garantir, sempre que possível, que não ficam rizomas ou fragmentos de rizomas no solo. Os rizomas removidos devem ser retirados do local e posteriormente queimados, e os caules devem ser destroçados. Pode ainda efetuar-se o corte repetido, ou seja, cortes periódicos para evitar que os rebentos cresçam, diminuindo o seu vigor por esgotamento dos rizomas. Existem também métodos de controle químicos que podem ou não ser combinados com o controle físico. Herbicidas à base de glifosato
podem ser aplicados nos caules após o corte ou em aplicação foliar nos rebentos jovens com 1 a 2 metros de altura, após floração e com recurso a pulverizadores. Um dos desafios do controle da cana é o uso de glifosato, o princípio ativo de vários herbicidas que existem no mercado. O glifosato inibe a ação de uma enzima usada pelas plantas para realizar a fotossíntese. Uma vez que os animais não possuem essa enzima, pensava-se que não seriam afetados. Contudo, em 2015, a Agência Internacional de Investigação do Cancro, da Organização Mundial da Saúde, classificou o glifosato como potencialmente cancerígeno para humanos. Segundo a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos, o uso de glifosato está autorizado na União Europeia até 15 de dezembro de 2022, altura em que a sua segurança será reavaliada em conjunto com a Agência Europeia dos Produtos Químicos. Estudos publicados em 2021 sugerem que o glifosato tem impacto nos ecossistemas, nomeadamente na sobrevivência, desenvolvimento e comportamento de insetos polinizadores. O glifosato pode também ser tóxico para as plantas nativas. Enquanto cidadãos, podemos contribuir para a monitorização e registro de ocorrências da cana e de outras espécies invasoras através da aplicação Plantas Invasoras, disponível em www.invasoras.pt. Esta plataforma de informação e ciência cidadã sobre plantas invasoras em Portugal permite envolver os cidadãos no acompanhamento detalhado do estado da invasão, podendo assim contribuir para um melhor planeamento das intervenções. Podemos ainda contribuir para o controle da cana, participando em ações de controle como voluntários ou promovendo ações enquanto proprietários. A flor da cana é usada para fins ornamentais, mas os usos mais conhecidos da cana são a produção de palhetas para instrumentos musicais e a produção de papel. Pela sua flexibilidade e resistência, os caules podem ainda ser utilizados no fabrico de canas de pesca, instrumentos musicais, materiais de construção, entre muitos outros. Devido ao seu elevado rendimento em termos de produção de biomassa, a cana foi considerada a melhor cultura para a produção de energia renovável. Pela sua capacidade de desenvolvimento em solos com amplas gamas de pH, salinidade e elevado conteúdo de metais pesados, a cana pode ainda ser usada em remediação ecológica. São exemplos de remediação ecológica a descontaminação de solos poluídos com metais pesados e a purificação de águas residuais.